Fala, gurizada, tudo beleza? Hoje é 11 de fevereiro de 2017, sabadão, e por um acaso vamos fazer vídeo, certo? Eu acredito que esse vídeo seja curto, tá? É um falando sobre o Ômega, mas todo mundo sabe que falando sobre o Ômega pode ser sobre qualquer outro carro, né? O assunto leva a qualquer outro carro. Na realidade é um vídeo que eu não tinha previsto fazer, mas o assunto é sensacional. E eu vou, na realidade, só expor a minha opinião, pra trocar uma ideia aí com todo mundo. Quem tem opinião diferente, quem concorda, quem não concorda, enfim. A gente estava conversando no grupo do Ômega Clube RS, no WhatsApp. E teve o assunto em questão era peças originais, peças com selo GM, peças sem selo GM, peça paralela, enfim. Certo? Eu vou dar meu ponto de vista do o que eu acho, tá? Novamente, a gente tem que perfilar. Eu acho que é assim que funciona. Muita gente tem carro. Vamos pegar o caso, no caso o Ômega, né? Muita gente tem o Ômega e gosta demais do carro, mas devido ao nosso mercado não tem condições de colocar uma peça original, ou até mesmo uma peça original com o logo GM. Faz diferença? Na minha opinião, não. Em primeiro lugar, se o cara precisar colocar uma peça paralela, uma peça de segunda linha, não importa, ele precisa colocar essa peça no carro dele e nas condições dele, ponto final. Ele precisa do carro para o uso diário, ou daqui a pouco ele não tem condições de colocar uma peça mais caro. Vamos pegar o exemplo do início ao fim do vídeo. A gente vai usar o exemplo de uma lanterna traseira, ok? Lanterna traseira, quem fabricava para a GM era a marca Carto, certo? Tem qualidade, uma peça de qualidade. 10 anos atrás a gente tinha até mesmo uma certa facilidade em encontrar essas lanternas, certo? Nos últimos 5 anos, principalmente, elas começaram a desaparecer, mas ainda algumas com preços amigáveis no Mercado Livre e alguns sites de algumas autopeças aí, certo? A Carto fazia lanternas para GM com o logo GM. Quebrei a minha lanterna, não tenho condições de comprar uma Carto, não achei, vou colocar uma paralela. Eu acho que esse é o pensamento. Eu acho que cada um tem que manter o seu carro da forma que melhor consegue, nas suas condições. Faz diferença pro dono? Faz diferença? Na minha opinião, não. Não tá faltando a peça pro carro dele. Ele conseguiu repor a peça. Se ela é original ou se ela é genuína com o logo GM, isso não faz diferença. Ele conseguiu repor a peça, é o que importa. Agora, eu tenho um carro que é mais pro final de semana, é um carro de passeio, é um carro que eu comprei de um cara que cuidava bem e tudo mais. O carro tem lá todos os seus embleminhas GM, esse tipo de coisa. Quebrou a lanterna, o cara vai fazer de tudo para encontrar a lanterna com um loginho GM. Por que ele vai fazer isso? Ah, porque ele é Zé Frizinho. Agora virou moda falar sobre Zé Frizinho. Eu particularmente conheci algumas pessoas que eram Zé Frizinho e hoje chamam os outros de Zé Frizinho. Tudo bem, as pessoas, né? O próprio nome já diz. Eu acho que não é o cara ser Zé Frizinho. Eu acho que ele quer continuar mantendo aquele padrão do carro, que é com tudo, com o loginho GM e tudo mais. Mas e se ele não encontrar a peça com o logo GM, desmerece o carro dele? De forma alguma. Assim como o primeiro caso do cara que usa a peça paralela porque não encontrou a original e porque por uma questão de preço ele não comprou, não encontrou, não desmerece o carro, certo? Mas ele foi lá, ele ficou talvez meio ano com uma lanterna quebrada, ficou esse tempo todo com a lanterna paralela para não ficar sem, e um belo dia ele encontrou a tal da lanterna traseira com o logo GM. É uma conquista. O cara que corre atrás de uma peça como essa tem um valor para ele. Eu não tô falando valor de mercado, eu tô falando quando há o valor emocional. Ele gosta do carro, ele aprecia o carro naquele nível de originalidade. Ele quer manter o carro. Ele não quer pegar e botar aquela peça original GM para se aparecer para alguém.
Eu acredito que o ser humano não faça isso, mas, né? Ele não quer se aparecer para alguém e dizer que não, meu carro é 100% GM. Eu acho que não. Eu acho que ele quer expor a felicidade dele em ter esperado um bom tempo, ter procurado, saído para procurar aí, até que ele encontrou a lanterna. E ele encontrou a lanterna e pagou R$500. É um preço caro? É um preço caro. Até porque a gente vive num momento de crise aí no Brasil e não tá fácil para ninguém. Até mesmo para quem tinha a vida um pouco melhor, né? Hoje tá difícil, né? Vide, por exemplo, Ike Batista, né? Um grande administrador de empresas preso, né? Mas falando tirando a questão da crise, R$500 é caro? É caro. Ele podia pagar R$500? Eu acredito que sim. Ele conseguiu manter a originalidade do carro dele como ele queria, mas ele não fez aquilo para se aparecer para alguém. Ele fez porque ele quer manter aquele nível de originalidade do carro. Isso não pode ser desmerecido. Assim como aquele cara que coloca uma peça paralela no carro dele não pode ser desmerecido. E esse cara que teve condições ou a sorte de encontrar uma peça nova, ou original, ou genuína, com o logo GM, ele também não pode ser desmerecido, ser chamado de Zé Frizinho. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que, em primeiro lugar, isso vai muito do primeiro lugar, convívio. Segundo lugar, condições da pessoa. Terceiro lugar, princípios. Entende? O que eu acho é que não pode ter são julgamentos. Hoje em dia o que mais está na moda aí é chamar fulano, ciclano, beltrano de Zé Frizinho, porque quer encontrar uma peça original pro carro dele. Deixa o cara, ele gosta, ele vai correr atrás, ele tem grana. Sorte que ele tem grana. Se eu puder ajudar ele a encontrar a peça original para ver a felicidade dele na conquista daquela peça, pode contar comigo, eu vou correr atrás. E já fiz isso muito. Já fiz muito disso, de comprar peça original para muitos amigos aí, que eles usam até hoje. Isso é uma conquista. Inclusive já deixei de comprar para mim, para deixar para o amigo que de fato precisava. Amigo, né? Eu acho que o que não pode existir são julgamentos. Eu acho que é uma questão, é como eu falei, é princípio, é grana, é disponibilidade, é tudo. Eu acho que não deve existir essa diferença de originalidade ou não, julgamento por causa de originalidade. Eu acho que tem que ser separado isso. Agora vamos ver pelo lado do mercado, certo? Isso é lógico. Hoje, se tu chegar para comprar um carro, não somente o Ômega, mas vamos pegar o Ômega, obviamente, falando sobre o Ômega, né? Se tu chega numa revenda hoje, aqueles caras que estão aprendendo um pouquinho mais hoje em dia, graças a clubes, amigos aí e tudo mais, hoje eles já chegam numa revenda ou até no mesmo num proprietário, eles já dão atenção a alguns itens, porque eles sabem que aquilo tem valor. Esse cara deve ser chamado de Zé Frizinho se ele chegar numa loja e dizer: não, esse pisca não é GM, se a lanterna não é GM, esse farol não é GM, eu não quero. Ele tem que ser chamado de Zé Frizinho. Tu que tá assistindo esse vídeo aí, meu amigo, meu assinante, o cara que acompanha o canal aí, tu acha justo, se tu chegar numa loja hoje e quiser um carro impecável, alguém te chamar de Zé Frizinho porque tu quer originalidade? Vale o pensamento, né? Gostaria de ser chamado de Zé Frizinho? Eu acho que não. Eu acho que tu tá querendo comprar algo de qualidade. Ponto. Se estragar, tu quer tentar manter a qualidade. Se tu não conseguir manter, paciência. Certo? Voltando agora com outro raciocínio. Encontrei um carro com uma quilometragem bem baixa, vamos botar aí 40 mil quilômetros, certo? Hoje em dia tem um anúncio, o valor desse carro ele é 50 mil reais. Aí eu vou lá e vou ver esse Ômega com essa quilometragem, com esse valor. Abri o cofre, não vi capa de bateria, não vi o anti-ruído, a tampa do reservatório de expansão
sem sensor, uma tampa amarela normal, certo? Não é original. 50 mil reais, 40 mil quilômetros. Dei uma volta no carro, as lanternas não são GM. O que tu vai fazer? Tu vai chegar e vai dizer, olha, teu carro não é original, não vale 50 mil reais. É isso que tu vai fazer? Deu pra entender onde eu quero chegar? Agora, cheguei na revenda e encontrei uma relíquia, um carro com 40 mil quilômetros, 50 mil reais, com tudo original. Não pago 50 mil reais por um Ômega. Tudo bem. Quem é que vai comprar esse Ômega com 40 mil quilômetros? O cara que vai comprar esse Ômega com 40 mil quilômetros, o perfil dele não é de um cara que vai comprar um Ômega para rodar diariamente. Ele é um colecionador. Ele não é, digamos, eu, você, porque ele tem um valor elevado, porque ele tem um valor de mercado de fato. Ele tem uma história. Ele não é um carro para nós. Ele é um carro para colecionador. O próprio nome diz colecionador. Um colecionador tem uma coleção. Se a coleção dele tem 5 ou 50, ele é colecionador. Ele tem condições de pagar aquele valor naquele carro, porque ele está buscando exatamente aquele carro. Ninguém tem o direito de chegar e dizer, eu não pagaria. Na realidade, as pessoas têm o direito de dizer, eu não pagaria 50 mil reais num Ômega Joia. Isso é opinião. Agora, esse Ômega não vale 50 mil reais. Ninguém tem o direito de fazer isso, porque esse mercado é o mercado de colecionismo. Quem é que entra nesse mercado? Quem tem bala na agulha, quem tem dinheiro, quem sabe o que quer, quem sabe o carro que quer. É como uma Maréia que tem à venda aqui na região. 30 mil reais uma Maréia turbo. Ela tem aproximadamente 35 mil quilômetros. Todo mundo chama o cara de louco. E aí? Por que louco? Ele sabe o que ele tem na mão. Já renegou propostas de 20% mais barato. Esse é o mercado, é assim que funciona. Só que essa questão de opinião, essa questão de visão, às vezes estraga inclusive um grupo. As diferenças devem ser respeitadas. Se eu quero colocar uma lanterna com GM no meu carro, deixem eu colocar. Se eu quiser colocar uma paralela, também deixem eu colocar. Vamos entender que o lado de cada um é as condições de cada um. E isso não desmerece o carro. Eu não vou nem entrar no fator pessoal na realidade. Vou ficar no carro mesmo. Hoje em dia o que mais importa não é o carro. Hoje em dia não, sempre foi uma questão conceitual. O carro é o que menos importa. O carro é uma desculpa para juntar pessoas que são amantes da marca, amantes de um modelo, que elas querem trocar ideias, querem encontrar peças, querem ajuda, querem fazer amigos. E quando a gente expõe uma opinião muito forte de dizer fulano é louco, ciclano é louco, porque bota uma peça original que custa 10 vezes mais, pra quê? Isso enfraquece a relação. Parece piada, né? Mas isso enfraquece. E isso tá faltando. Mais respeito com as opiniões, mais respeito com os gostos, certo? A gente tem que ter respeito. Só isso. Não tem que botar o carro em primeiro lugar. E se botar o carro em primeiro lugar, não é uma peça que desmerece o carro. Não é. A gente tem que respeitar a opinião de todos. Se eu quero botar uma lanterna e quero pagar 500 reais por ela, deixa. Não briguem por causa disso. Não vamos julgar, não vamos entrar no meio separatista. Fulano, ciclano tem dinheiro porque bota a peça cara. Não, gente, não é. Às vezes o cara não tem grana, mas ele tem gosto.
Às vezes ele sangra para pagar aqueles 500 reais na lanterna. Ninguém sabe, é difícil. Às vezes tu sangra para botar um monte de peça paralela no teu carro. É difícil, ninguém fala. Certo? Eu acho só que a gente tem que ter mais respeito com as opiniões e com os gostos, enfim. Certo? E para aqueles que gostam de chamar os outros de Zé Frizinho, muitas vezes tem que botar o dedo na consciência e lembrar que já foi um Zé Frizinho. Certo? Já foi um Zé Frizinho. E talvez dos chatos. Certo, pessoal? Desculpem aí pelo formato do vídeo. Você sabe que aqui não tem frescura, não tem edição, não tem nada. É preto no branco, opinião. Se eu falo bobagem, os amigos me corrigem. A ideia é compartilhar e compartilhar. Compartilhar pensamentos, compartilhar opiniões. E hoje eu tô compartilhando mais uma. E vamos botar esse vídeo aí na série falando sobre ômega. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham bastante opiniões a postarem aí, ou críticas também. Sempre. Grande abraço aí, pessoal. Bom final de semana e fiquem com Deus.